As pesquisas e os números, especialmente aqui no Brasil que nós temos, já demonstram isso. Ou seja, as pessoas que são vítimas de armas, em geral, elas têm uma ligação com armas. E essa ligação, ela é profunda. Eu não tenho o dado atual, nós estamos atualizando todos os dados dos estudos nossos aqui. Infelizmente, nós estamos ainda com dados de 2015, portanto, eu não quero passar um dado que não esteja atualizado. Mas você pode colocar aí um número aproximado de 60% no mínimo. Tá? As pessoas que sofrem ataques com armas têm acesso a armas ou porte de armas ou relação com armas. Eu até comentei aqui sobre a questão do Lebrão, né? Que agora já está realmente chegando, já está praticamente em todos os estados do sul, você já encontra os lebrões aí arrebentando, cara, eles arrebentam com tudo. Essas lebres entram nas plantações de hortaliças, de legumes, as plantações lá de couve-flor. Eles arrebentam em um dia, eles comem muito, se reproduzem. É coelho, né, cara? Se reproduz pra caramba, entendeu? E são muito ágeis, é difícil de você fazer a captura deles, porque eles correm muito e ao mesmo tempo eles se transformaram numa praga. Foram trazidos para a América do Sul, especificamente para a Argentina, para que pudessem servir de alvo em práticas de, entre aspas, caça esportiva, que não existe isso. Então aí você tem os lebrões que são trazidos para cá, para essa finalidade, para morrer em cima de uma diversão mórbida, doentia, né? Uma diversão, sabe, de uma pessoa que não tem a menor noção de quem ele é, do que é o ser humano, do que é realmente a nossa função na nossa existência, né? Uma pessoa que não sabe por que ele existe. Eles simplesmente utilizam o animal para sua diversão. Depois disso, o que nós estamos vendo agora. O que pode ser considerado, porque isso ainda não é dito de forma clara, mas o que pode ser considerado um grave problema ambiental para o nosso país, para a Argentina. Falei para vocês sobre a questão do ânimos, que é uma questão muito importante para a gente entender. E para finalizar essa questão, eu quero dizer para vocês o seguinte: o ânimos é o pensamento voltado para que eu tenha... eu estou falando especificamente do conteúdo do assunto que eu estou tratando aqui, tá? Quero que tenha todo mundo arma, porque todo mundo precisa se defender. Ou seja, se precisa se defender, então eu quero que as pessoas tenham armas para também o ataque. Eu vou me defender de que forma? Através do ataque meu, certo? Que vai revidar um outro ataque, certo? Você tem que estar pronto para atacar a qualquer momento. E a tua forma de avaliar, a nossa forma de avaliar os aspectos da vida, nem sempre nos trazem uma condição de nós termos uma conclusão a respeito de uma situação, a respeito de um fato, de forma instantânea. Então, às vezes, a gente erra. Então, às vezes, a gente tem uma avaliação que a gente tem que fazer em 3 segundos, que não necessariamente nos coloca numa posição de, digamos assim, de acertar sempre. Certo? Então não é porque você tem uma arma que você sempre vai estar fazendo a coisa certa. Você compreende o que eu quero dizer? Você tem que chegar nesse ponto. Então, inicialmente, você está querendo propor para mim que você pode errar, que você pode utilizar a coisa de uma forma incorreta, e você quer dizer para mim que o pensamento tem que ser a arma como ataque e contra um ataque, né? A arma de contra-ataque. Hoje, nós temos um pensamento que foi imposto pelos armamentistas de que a arma ela existe para a nossa defesa. Então nós hoje já falamos aqui que esse argumento ele é falso, porque a arma não é utilizada para defesa, ela é utilizada para ataque. Então a natureza da utilização de arma de fogo é para ataque, certo? Para a defesa, você tem hoje alguns outros, digamos assim, recursos. Tanto que os próprios carros blindados e tudo mais são um deles, mas não é só isso. Você tem a parte de inteligência que você pode utilizar, de prevenção ao crime, que essa sim é a forma correta de você se defender. É prevenir o crime, é entender, é ter um conhecimento da problemática do crime, o que leva uma pessoa a cometer um crime, as questões envolvidas nisso.
e de alguma forma você trabalhar não para dar dinheiro para a fábrica de arma, mas para incentivar estudos e formas de combate e prevenção ao crime. Então, eu vejo muito mais sentido, me faz muito mais sentido você combater o crime do que você simplesmente responder, você dar uma resposta ao crime de forma em que você muitas vezes pode, na tentativa de combater o crime, se tornar um criminoso. Certo? Então hoje as armas de fogo não são a única forma que nós temos de nos defender de ataques de armas de fogo e mais, além disso, as armas de fogo hoje elas se demonstram claramente não eficientes, não eficazes para que ela possa fazer isso. Veja que interessante, ao mesmo passo que nós temos movimentos que querem trazer a independência de países, por exemplo, ao movimento globalista da Europa, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos países, como o próprio Brexit é um pensamento desse, as pessoas estão pensando em sair de um sistema global, ao mesmo tempo as pessoas querem dividir, né? Trazer independência em cima da independência, como é o caso da Catalunha. Então são duas formas de pensar, por assim dizer, diferentes do aspecto da extensão. Então nós temos lá uma Inglaterra saindo da Europa, mas também temos uma Catalunha saindo da Espanha. O pensamento nosso hoje está capilarizado e dentro da proposta da globalização, e nós já começamos a ver cair já algumas desses pilares de sustentação da globalização. E logicamente que isso vai tender cada vez mais. Um país como o Brasil, quantos anos, quantas décadas ou quantos séculos a gente pode ficar, digamos assim, desse tamanho? Próprios Estados Unidos, né? As coisas como são tão divididas lá nos Estados Unidos. A sorte é que, pelo menos nos Estados Unidos, eles tiveram uma visão de país, de nação, que traz uma ideia acolhedora para eles. Então, olha, eu nasci no melhor país do mundo, eu estou na nação e tudo mais. O que não ocorre aqui, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil, em pouco tempo, a gente vai ter áreas aqui que podem ser facilmente, rapaz, você não tem ideia da facilidade disso, podem ser facilmente transformadas em países. Fácil. Certo? Então, isso é uma realidade. Mas quando vai acontecer isso, professor? Cara, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, isso vai acontecer, certo? Por quê? Haja visto os movimentos separatistas que nós temos agora, apesar deles serem uma grande piada, somente o fato das pessoas começarem a ter esse pensamento já indica a forma com que as coisas estão acontecendo aqui na nossa região. Já indica isso. Então, nós hoje estamos numa situação em que o pensamento não é estudado, nós estamos envoltos, a gente se envolve emocionalmente no meio desses pensamentos. Vai ver o meu canal. Como que as pessoas se envolvem emocionalmente e aí elas querem defender aquilo de forma apaixonada. São paixões. A pessoa tem uma paixão por alguma coisa. Eu tenho paixão por aquilo. Veja bem, eu sou uma pessoa que você fala assim, Clayson, qual que é a sua verdade de mundo? Eu falo, olha, eu já disse, eu sou anarcossocialista. Eu acho que o anarcossocialismo é o futuro, a humanidade vai caminhar para isso. Eu penso isso, certo? Municipalismo. É isso que eu penso. Municipalismo libertário, hein? Não é esse municipalismo que está aparecendo aqui no Brasil, totalmente desconstruído. Então, mas você fala, mas você não vai lutar por isso? Eu falo, é claro que não. É claro que não. Por que eu deveria levantar essa bandeira? Por que eu tenho que colocar uma ideologia, colocar uma situação utópica sobre o mundo, sobre a realidade, que pode sim, que na minha opinião, eu penso, é o caminho final da humanidade. Por que eu tenho que colocar isso agora e impor isso a uma nação? Por que eu não posso primeiro fazer uma análise, tentar entender o que é essa nação, o que é esse povo, o que são, pelo menos, as constituições sociais que nós temos aqui, e até, de alguma forma, as nossas instituições, de uma maneira geral? Quer dizer, a gente não quer entender
o nosso país e nós queremos impor aqui um sistema. Não, tem que ser direita, tem que ser esquerda, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. As pessoas, o nosso Congresso atrasadíssimo com uma série de questões absurdas e importantes, debates importantes para fazer no nosso país, e para isso, porque um menino fez um vídeo de festa de aniversário. É lógico que ninguém aqui vai ser contra, por exemplo, um policial ter arma ou não ter arma. A questão não é retirar armas da sociedade e deixar que... Porque senão vai cair naquele discurso de que só o bandido então tem o direito de ter armas. Não é, tá? Não é. Não é só o bandido. E nem, logicamente, deve ser. O que nós queremos, o que eu quero passar para vocês aqui é que nós precisamos entender que quem tem que usar a arma é quem tem preparo para utilizar essa arma e está disposto, está pensando o tempo todo, e está voltado, porque ele está trabalhando, está voltado para essa questão da defesa em um ataque. Eu considero a legislação a respeito do armamento aqui no nosso país uma das melhores do planeta Terra. Eu gostaria muito de rodar este planeta explicando para outros povos, né, para outros países, para outras pessoas no resto do mundo, o quanto a nossa lei ela é boa, ela é humana, ela é inteligente, ela é eficiente, pelo menos nesse aspecto, o aspecto de tratar a questão das armas. O problema que nós temos de violência hoje aqui, o problema que nós temos hoje da situação em que nós estamos vivendo de morte atrás de morte, essa situação das dezenas e dezenas de policiais mortos no Rio de Janeiro nesse ano, a legislação brasileira não tem como chegar, por exemplo, lá na fronteira do Brasil, né, ou na fronteira tríplice, por exemplo, e dizer, olha, não passa mais armamento aqui, né? Não é uma legislação que vai fazer isso. Existe um trabalho que precisa ser desenvolvido em relação a isso, e isso, na verdade, não tem nada a ver com a legislação. Isso tem a ver com a forma de implementação de segurança pública no nosso país. E esse é um outro debate.